bem-vindo ao Empreendedor e Companhia, o podcast ideal. Eu sou a Tassi e hoje a gente já está no episódio número 10. Chegamos a 2 números, então. E hoje, para conversar sobre um tema muito interessante, a gente trouxe o Rodinha, que está sempre aqui com a gente, né? E também o Maico, que é do nosso time da consultoria financeira, é consultor. E eu vou passar a palavra para ele se apresentar, o currículo dele, que vai estar conversando aqui com a gente sobre planejamento estratégico, né, Maico? É isso aí. Ah, Meu nome é Michael, como a Tassi já apresentou, né? Eu sou formado em administração pela Universidade Federal do Amapá, formado em contabilidade também pela Universidade Paulista e estou pós-graduando em gestão financeira e fiscal pela PUC de Minas Gerais. E quanto tempo tá aqui no escritório mesmo, Maico? Que agora eu já nem lembro. No escritório vai fazer um ano. Eu Vai fazer um entrei ano, né? em fevereiro de 2023 no Aham. escritório. Perfeito. O Maico iniciou aqui no escritório, né? No nosso time do departamento fiscal, na parte fiscal das empresas gerais, né? E agora a gente viu o potencial dele e tivemos que puxar para o time da consultoria financeira, né? E tem agregado bastante, né, Roda? É isso aí. Boa tarde, Tassiane. Olá, Tassiane. A gente diz boa tarde, mas é olá, porque a gente não sabe se é de manhã, de tarde ou de noite que a pessoa vai Vai assistir o assistir. podcast. Então, olá, Tassiane. Olá, Mike, que é as pessoas que estão nos acompanhando também. Muito legal a gente ter o Maico aqui e o Maico lendo o currículo dele, assim, lendo a formação e a qualificação e treinamento dele, assim, mostra, assim, da qualidade da nossa equipe, qualidade do nosso Verdade. time. Pessoas que trabalham aqui, todas elas, se não são graduadas, são graduandas de algum curso na área de, seja na área de administração, na área de ciências contábeis. Então, isso mostra a grandeza, assim, e a importância de ter um time qualificado, ter um time preparado. E o nosso compromisso aqui como empresa, como escritório, de poder estar levando, assim, serviço de qualidade para as pessoas. Então, é muito Sim. legal a gente ver o Maico ler o currículo dele e ler a importância, assim, do trabalho do Maico aqui no escritório. Sim, e é um currículo. O Maico é uma pessoa que tem nos ajudado um monte, realmente bastante a prosperar, né? A buscar formas de nos planejar, de nos pensar. E esse ano, não, ano passado, no ano de 2023, pela primeira vez aqui no escritório, né, Maico, a gente fez o planejamento estratégico separado por setor. Antes a gente sempre fazia o planejamento estratégico de forma global, né? Juntava todo mundo ou só a gestão, fazia o planejamento estratégico do escritório. E aí, ano passado, pela primeira vez, o Maico fez conosco por setor, né, Maico? Isso, dezembro, né? Dezembro do ano Aham. passado, o Roda me chamou ali e perguntou se eu aceitava essa missão de auxiliar no planejamento estratégico, só que de uma maneira diferente, né? De uma maneira departamentalizada, como Aham. se diz. E foi muito bom a experiência. Eu acredito que o que facilitou muito, digamos assim, nessa questão de fazer o planejamento estratégico dessa forma é porque a empresa já tinha um planejamento estratégico prévio de missão, visão e valores, né? Já tinha uma declaração de missão e visão e valores antes, então isso facilitou a gente fazer essa análise e elaborar o planejamento estratégico de forma setorizada dentro da empresa. E foi muito gratificante e está sendo muito positivo, né? O feedback que a gente está tendo dentro desse processo todo. Sabe que falar de planejamento estratégico dentro do ambiente das empresas, para mim, é um assunto assim que tem assunto assim, é um assunto de extrema importância. Nós aqui no escritório, ao longo desses 30 anos, a gente já fez planejamento estratégico de todas as formas. Nos últimos 15 anos, a gente tem, de todos os modelos, a gente já tentou fazer planejamento estratégico e tentamos e fizemos planejamento estratégico de todas as maneiras. Seja só a parte só a gestão fazer planejamento estratégico, juntar toda a equipe fazer planejamento estratégico, tirar a equipe de dentro do escritório num determinado momento e fazer planejamento estratégico fora do escritório, trazer consultor de fora para fazer planejamento estratégico. E esse ano a gente tentou dar mais uma inovada e mais uma avançada em fazer planejamento estratégico por setores. E o que é um planejamento estratégico para uma empresa que eu vejo e que eu entendo? E a gente falava isso antes de forma espontânea ali, antes de começar a gravar. Planejamento estratégico nada mais é do que a gente ouvir as pessoas. A gente pegar e sentar dentro da nossa empresa e a gente tirar um tempo para ouvir as pessoas do que a gente faz, como que a gente faz e como é que é a melhor maneira de se fazer de ter determinadas ações. E planejamento estratégico nada mais é do que isso. Ou seja, a gente está nesse lugar aqui, a gente precisa chegar em tal lugar, e qual é a estratégia que a gente vai fazer
para chegar naquele lugar que a gente quer chegar de forma segura, de forma rápida, de forma que todo o time vá junto, de forma que seja mais rentável, de uma forma que seja menos dolorida para todo mundo, vamos dizer assim. Ou seja, a gente pega e faz o levantamento dos ambientes e consegue visualizar de forma mais clara. E no meu entendimento, a participação da equipe é fundamental nesse processo, porque ninguém conhece tão bem o processo quanto quem está nele, né? Exatamente. E tem coisas que às vezes a gestão não consegue enxergar, sentir, ver de fato a melhoria ali. É. E aí a pessoa que está trabalhando, entende, que conhece o processo, que está dominando o processo, ela vai conseguir te levar, né, feedbacks que vai conseguir te ajudar o escritório como um todo a evoluir muito mais rápido. Eu acho que essa foi a grande valia. Fora que cria uma certa sinergia em todo o time de entender exatamente para onde a gente está indo, né? Todo mundo está participando daquele processo de construir o amanhã, né? Não é algo que é só imposto, que não é dito, ou que só é, sabe? Vai ser assim, estamos indo para lá. É uma construção coletiva, né? É um Exatamente. processo de construção coletiva que vai dar ao funcionário sentido e significado e a sensação de pertencimento a todo o processo, né? Não é, como tu falou, não é algo imposto de cima para baixo, é algo que é construído de uma maneira coletiva. E isso dá essa sensação e esse pertencimento a todo o processo. E isso, quando tu consegue que a tua equipe, né, ela interaja, ela elabore junto contigo, isso dá mais significado para todo o processo. E ela se sente parte daquilo, né? Isso. Não é algo imposto, na verdade, né? E ela vai saber justamente o porquê ela está fazendo aquilo. Qual é o Exatamente. objetivo daquela meta que foi traçado, que se pretende com aquilo que foi traçado, aonde nós queremos chegar. Mas aí volta, né, que para se chegar até isso, tu precisa ter lá a tua declaração de missão, visão e valores bem definido. Porque quando tu sabe aonde tu tá e aonde tu quer chegar, tu sabe que tu precisa traçar algumas metas para chegar até ali. E aí os valores justamente vêm para dizer, ó, eu tô aqui, eu vou para lá, mas os meus limites estão aqui, eu vou Isso. respeitar esses fundamentos, né? Disso daqui, a nossa empresa ela não abre mão para construir isso daqui. E a gente deu um salto muito grande aqui dentro do escritório no momento que a gente estabeleceu bem os valores, a missão, entre nós, gestão e do nosso time, né? E valores são aqueles termos, a declaração daqueles termos, daquele posicionamento, daquela forma que a gente se enxerga dentro da empresa, que a gente não muda de forma alguma. Ou seja, valores são alguns conceitos e alguns entendimentos que a gente diz, olha, disso aqui eu não abro mão. Eu faço qualquer serviço aqui dentro do escritório, desde que aqueles valores ali estejam sendo respeitados. E isso aí faz toda a diferença para o time, entende? Pelo fato de que aí o time entende exatamente como é que a gente tem que se portar. Se portar como empresa, se portar como indivíduo, se portar como gestão da empresa, se portar como colaborador da empresa, ou seja, todo mundo faz um pacto e diz, olha, aqueles valores ali, aquele sentimento, aquele conceito, aquele entendimento, a gente não muda de forma alguma, né? E isso é tão forte, assim, dentro de uma equipe, dentro de uma empresa, que no momento que a gente consegue estabelecer bem esses valores, consegue passar isso, né, de forma segura em todas as ações, tanto da gestão quanto do time, enfim, a gente consegue atrair clientes que estejam alinhados com esses valores, fornecedores que estejam alinhados. Quem é do time e não está alicerçado com algum dos valores, acaba naturalmente saindo, e a gente consegue de forma, o universo é perfeito, né? E a gente atrai pessoas para o time que estejam alinhadas com esse formato, né, de trabalho. Exatamente. Porque a questão do planejamento, quando a gente vai traçar o planejamento estratégico, quando a gente vai criar, digamos assim, o nosso empreendimento, por exemplo, ele tem uma missão, né? Qual é a razão de ser do meu empreendimento? Nós existimos para sanar, digamos, qual demanda dentro da sociedade, né? Então, essa é a primeira declaração. A gente sabe que a empresa, o empreendimento foi criado com a seguinte missão. Exatamente. Né? E depois da missão, nós temos o quê? Nós temos a visão, que é aonde a nossa empresa ela pretende chegar. Nós estamos, como o Roda já falou, nós estamos aqui e pretendemos chegar aqui. Então, eu tenho uma visão de futuro, uma visão geralmente de médio e longo prazo. E tem justamente o terceiro ponto, o terceiro pilar, que são os valores.
né, que são princípios que a empresa não abre mão, independentemente de qualquer situação que aconteça. Aí gera justamente o que tu falou. Se a empresa ou se o colaborador não estar alinhado àqueles valores, automaticamente, né, ele não se sente bem, não se sente confortável e sai, porque a empresa ela tem aquela maneira de agir. A maneira dela é essa, o que a gente chama que se cria uma cultura organizacional dentro da empresa, né? Que todas as empresas elas buscam como uma cultura de excelência, né? Prestar o seu serviço, vender o seu produto com excelência. É isso. E aí a gente vai construindo dentro da empresa, né, o Mike está sendo, a gente vai construindo. Tu tem uma visão. O que é visão? É onde tu quer chegar, qual é o local que tu quer chegar. Essa é a visão. E tem visão e visão de futuro, ou seja, onde é que tu quer? Minha empresa está aqui, ou estou construindo uma empresa agora, e aí eu estou nesse local aqui, e eu quero chegar naquele porte ali. E como é que a gente constrói essa visão? A gente constrói essa visão, seja a partir do ambiente, seja a partir do cenário, seja a partir de outras empresas que estão no mesmo ramo, ou seja, a gente pega os mentores, as empresas mentores, sei lá, pega alguém que esteja no mesmo setor e a gente começa a construir uma visão de onde é que a gente quer chegar, qual patamar que a gente quer chegar, qual estágio que a gente quer chegar. A partir dessa missão, a gente constrói com os nossos valores bem claros, com nossos valores bem definidos, a gente começa a construir as nossas ações. O que eu preciso fazer para chegar lá? Para me chegar ali, eu tenho que fazer essa ação, essa ação, essa ação. E a gente começa a construir o nosso plano de ações, que é o planejamento de cada uma das tarefas que a gente vai ter que fazer, como que vai ser feita, por que vai ser feita, que é o 4Q, um POC, né? Que a gente vai pegar e vai definir o que vai se fazer, como vai fazer, quanto que vai custar para se fazer, quem vai fazer, qual é a data que vai fazer, qual é a data que vai encerrar. É o que, por que, onde, quando, quem. É o 4Q, um POC. E isso a gente aprendeu lá na faculdade, no curso de administração, né, Marco? E aí a gente vai pegando e construindo o nosso plano de ação. E quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente pensa assim que isso aí é uma coisa só para grande empresa ou só para empresa de porte médio. Mas na realidade toda empresa, todo pequeno empresário, é extremamente importante que ele tenha isso colocado no papel. Tenha colocado no papel. Se tu falar para muitos empresários o que ele quer da empresa, alguns até se atrevem a pegar e dizer, se atrevem não, alguns até dizem. Eu quero fazer da minha empresa isso, 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 eu quero fazer da minha empresa isso, isso, isso. Mas para o exercício mental, para o nosso exercício mental, tudo que a gente começa a colocar no papel, tudo que a gente começa a escrever, planejar, estruturar e colocar no papel de forma organizada, de forma bem estruturada, as coisas acontecem muito mais fácil. Se a gente pegar e fazer o nosso planejamento estratégico, ter as nossas ações, ter nossas tarefas e colocar isso no mural ali do refeitório ali da empresa, ou no mural da sala ali onde a equipe se reúne, a empresa se reúne, e todo mundo enxergar ali de forma transparente e clara, e todo mundo possa estar enxergando quais as ações que a empresa está fazendo, por que a empresa está executando determinada tarefa, por que a empresa está executando determinada ação, e as pessoas terem claro na mente delas, porque elas participaram do planejamento estratégico, elas terem claro na mente delas, que elas estão passando por aquele processo em busca de um bem muito maior, elas vão passar aquilo de forma muito mais tranquila. E aí eu vou dar um exemplo. Nós estamos aqui no escritório exatamente nesse mês, no mês de janeiro que a gente está gravando, a gente está passando por um período de troca de sistema de todo o escritório. Nós temos um sistema aqui de contabilidade aqui no escritório que faz 30 anos que a gente utiliza esse mesmo sistema. E aí a gente se desafiou, a partir do planejamento, a partir de uma estrutura dentro do escritório, de trocar esse sistema por um sistema mais avançado, que tem muito mais tecnologia dentro dele, tem muito mais ferramenta. E não quer caos maior dentro de um escritório de contabilidade que trocar de sistema. Trocar de motor com carro andando. Trocar de sistema. Porque nós estamos trocando o sistema com o carro andando. A empresa continua andando. Mas por que não está um ambiente tão caótico e não está um ambiente tão negativo? Porque as pessoas que estão participando do processo, elas estão enxergando, olha, a gente está fazendo isso, porque no cenário ali daí a 2 meses, daí a 3 meses, a gente sabe que vai estar navegando num mar de brigadeiro, como se diz no jargão. Ou seja, a gente vai estar muito mais tranquilo. Então a gente passa pelas dificuldades de forma muito mais tranquila, porque a gente consegue enxergar o cenário lá na frente. Uhum. E esse é o papel do planejamento estratégico. A gente consegue visualizar onde que a gente quer chegar sempre e
consegue passar pelas tarefas negativas de forma muito mais tranquila. E eu me atrevo a dizer, tu falou ali que tem esse tabu, digamos assim, né? De que o planejamento estratégico é algo para grandes empresas, ou médias empresas, ou empresas que já estão mais consolidadas, enfim, que já têm mais um planejamento. E na verdade não, né? Eu acho que a grande expertise é quem, vou colocar um negócio. Fazer o planejamento desde já, né? Tu já começa partindo do zero, tendo total clareza de para onde tu vai. E eu diria que é quase uma lei da atração, né, Maico? Sim. Tu visualiza para onde tu tá indo e tu atrai aquilo, né? Não sei se tu já leu aquele livro O Segredo. Eu já li alguma parte dele. E ele fala justamente disso, né? Da gente visualizar aquilo ali todos os dias um pouquinho que o universo vai devolver. Claro que aqui a gente não tá falando disso, mas não deixa de ser uma lei da atração. E muito importante também, além da gente fazer esse planejamento, a gente aqui no escritório faz anualmente, mas pode ser feito de diversos períodos, né? É a questão do controle, né? Do acompanhamento do plano de ação para ver se está sendo feito, se não está, né, Maico? É isso aí. O planejamento, ele é importante porque ele ajuda no autoconhecimento da empresa, né? Ele ajuda a empresa a se projetar aonde ela quer chegar. Então, o planejamento estratégico, quando a gente vai pensar o planejamento e analisar dessa forma, ele é de suma importância para a empresa. Porque imagina eu começar algo que eu não sei o que eu quero e não sei para onde eu vou. Né? É um tiro no escuro. Então, o planejamento estratégico ele ajuda justamente, principalmente no mundo globalizado que a gente vive, né? Como a gente já conversou anteriormente, que algo que acontece em outro país afeta diretamente o nosso país, algo que afeta, digamos, acontece em outro estado, afeta, por exemplo, um aumento de uma alíquota de um imposto em outro estado, vai afetar automaticamente dentro do nosso empreendimento. E se a gente não tiver planejado, a gente muitas vezes, enquanto empreendimento, ou se não quebra, mas a gente sofre um grande baque. Diferentemente se a gente tivesse se planejado, né? Se tivéssemos um planejamento já montado, um planejamento alinhado, né? E ele justamente serve para isso, para fazer essa balização dentro da onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Exatamente. Eu vou te fazer a pergunta que vale milhões, como diz o pergunta de $1 milhão. Ai, meu Deus. Como é que se constrói? A gente está falando aqui para o público de pequeno empresário, de médio empresário, e as pessoas estão nos assistindo. E o planejamento estratégico vale para empresário e vale para pessoa física também, porque as pessoas também têm que ter planejamento. Como é que se constrói um planejamento? Constando uma pessoa, olha, eu estou pensando, nunca fiz planejamento, como é que eu construo um planejamento? Aonde que a pessoa começa e qual é o espaço que a pessoa tem que dar? De forma bem tranquila, assim, bem... Qual é os passos que a pessoa tem que dar para fazer o planejamento? A pessoa faz o levantamento de cenário e depois... Isso, quando a gente vai fazer... O primeiro passo é justamente criar missão, visão e valores. Isso quando a gente pega de um empresário. Isso pode ser uma pequena, média ou grande empresa. A gente precisa ter essas declarações bem definidas. Eu preciso saber tudo isso para mim começar a desenvolver o meu planejamento. Após isso, eu posso pegar uma ferramenta de gestão, que é a análise SWOT, né? Que a análise SWOT ela vai me permitir analisar o meu ambiente interno e o meu ambiente externo, através das minhas forças e fraquezas, né? Que a força e fraqueza eu tenho dentro de um ambiente interno, dentro da minha organização, isso tratando de empresa. Quando eu vou tratar de uma pessoa física, por exemplo, eu tenho isso dentro das minhas finanças, dentro da minha casa, entendeu? Eu tenho forças e fraquezas, que eu vou fazer análise disso. E vou também analisar as minhas oportunidades e as minhas ameaças, que as oportunidades e ameaças, elas estão fora do ambiente que eu posso controlar, que ela é do ambiente externo. Né? A gente pode citar como exemplo quando a gente fez a análise de uma matriz SWOT nossa, por exemplo, a gente analisou por departamento, por exemplo, quais são nossas forças, quais são nossas fraquezas que a gente identifica, né? A nossa equipe fez e identificou. Beleza. Agora eu vou analisar as minhas oportunidades e ameaças que estão fora do nosso ambiente, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa, eu tenho uma ameaça, uma mudança de legislação, o aumento de uma taxa de alíquota de um imposto, né? Então, o planejamento, ele pode ser utilizado essa ferramenta, né? Eu tenho minha missão, visão e valores, aí agora eu vou utilizar uma ferramenta para mapear todas essas variáveis, tanto que eu consigo controlar e as que eu também não consigo controlar.
E após isso, a gente pode aplicar. Dentro disso, eu digo que a gente vai aplicando ferramenta de gestão que hoje temos disponíveis. Após eu ter feito todo esse processo, mapeamos, né, toda essa questão, identificamos quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, quais são ameaças, oportunidades, a gente vai transformar isso em quê? Em planos de ação. Nós vamos transformar isso em ações após a identificação das ameaças. Como é que eu vou usar as minhas forças para diminuir as ameaças? Né? Eu vou me planejar melhor tributariamente para diminuir a ameaça ali de alíquota de impostos. Eu vou fazer vou colocar lá uma ação, planejamento tributário. Né? Vou contratar lá uma empresa para fazer esse meu planejamento tributário. Aí vou contratar o escritório ideal. Né? Isso, contratar uma empresa, leia-se escritório ideal. Né? Vou lá para uma fraqueza, por exemplo, a gente está com o nosso giro de caixa muito baixo, né? Que isso lá é uma fraqueza nossa porque, digamos, a gente não se planejou e acabou gastando demais e a receita que a gente imaginou que ia entrar não entrou. Vou contratar lá uma assessoria financeira, um BPO financeiro, né? Para fazer esse serviço, né? Então, são ações que a gente vai traçando justamente para ir sanando esses problemas. Mas o mais importante que a gente traçar essas ações é justamente a gente ter quem controle. Monitoramento. Né? Eu fiz uma ação, eu disse qual é a ação, eu disse onde essa ação vai ser feita e o principal, eu vou delegar uma função, eu vou delegar que A ou B vai executar essa ação para depois vir alguém fazer esse monitoramento, fazer essa cobrança, digamos assim, essa ação foi executada? Não foi executada dentro do prazo, por quê? Vai precisar de um prazo maior, um prazo mais dilatado? Por quê desse prazo mais dilatado, entende? Que é o PDCA, né? E o ciclo, o ciclo PDCA, né? Que é o ciclo vendido pelo Sebrae por muitos anos, que é tu planeja, depois que tu planeja, tu desenvolve o planejamento, depois que tu desenvolve o planejamento, tu avalia o planejamento, aí tu controla, depois tu avalia, e aí depois tu planeja de novo, e aí começa o ciclo de novo. Eu acho que essa é a grande vantagem do planejamento. Ele não é algo estético. É isso aí. Estático, aliás, desculpa. Estático. Ele não é algo estático, ele é algo sempre em constante movimento. Sempre se reinventando. Né? E nós planejamos determinada ação. Só que no meio do planejamento a gente viu que a gente vai precisar reavaliar essa ação. O planejamento permite isso. Né? Mas se eu não tivesse o planejamento, eu não ia ver que havia necessidade dessa reavaliação. Perfeito. Então eu vou lá e faço uma reavaliação e readequo aquele planejamento a uma nova realidade que a minha empresa está passando. E dentro dessa tua fala, a gente consegue claramente fazer um link com aquele episódio que a gente fez de orçamento financeiro, né, Roda? Que quando a gente vai fazer o orçamento de uma empresa, a gente precisa sim entender para onde que a empresa está indo, qual é a visão dela, né? Qual é a missão dela, qual é o plano de ação dela, de fato, porque a maioria das ações com certeza esbarram no financeiro, né? Sim. O financeiro vai suportar isso, então a gente precisa colocar essas ações dentro do financeiro. Então, no momento que a gente vai fazer um trabalho de consultoria financeira para uma empresa, que a gente vai fazer dentro desse trabalho um orçamento para a empresa, a gente tem que ter o planejamento estratégico de forma clara e objetiva para todo mundo, né? Para nós, escritório, que vamos elaborar o orçamento e acompanhar, mas também para essa empresa, né, Roda? E outra coisa também, quando tu faz esse planejamento, puxando um pouquinho de novo para o assunto lá da questão da equipe, quando tu faz o planejamento e a equipe participa do processo de planejamento, faz uma diferença assim enorme. Por que eu digo que faz uma diferença enorme? E aí eu vou contar um fato aqui para vocês. Aqui no escritório, um dos problemas que nós tínhamos aqui no escritório, que era um problema assim bem cotidiano nosso, era a questão do atendimento no WhatsApp, que é um problema para muitas empresas. O WhatsApp hoje virou um problema dentro das empresas. Porque tu conseguir dar um atendimento de forma satisfatória para todo cliente que entra em contato pelo WhatsApp é algo quase que impossível para muitas empresas. Por quê? Porque as pessoas viraram instantâneas. A demanda é grande e as pessoas são instantâneas. Ou seja, tu manda mensagem no WhatsApp, tu quer a resposta de pronto. E nós aqui no escritório, por ter vários setores aqui, uma equipe grande, a gente tinha 5 números de WhatsApp, eu acho que dentro do escritório, 4 ou 5 números de WhatsApp. Então, era uma confusão aqui os WhatsApp no escritório. Nós tínhamos 4 números de WhatsApp e a gente tinha que estar monitorando e controlando 5 números de WhatsApp aqui dentro do escritório, cada setor com seu WhatsApp. E aí, há muito tempo atrás, isso me incomodava e eu peguei e contratei uma ferramenta aqui para o escritório
para fazer a gestão do WhatsApp de todo o escritório, centralizar todos os WhatsApp num setor só. Aí implantei no escritório e não deu certo a ferramenta. Porque a equipe não copiou a ideia, não copiou a ideia e não aceitou a ideia de tu ter um WhatsApp único para todo mundo. Agora nós fizemos planejamento estratégico e qual é o problema latente que deu no planejamento de todos os setores? O WhatsApp voltou ao assunto, voltou à tona, né, Mike? Todos os setores diziam, qual é um dos maiores problemas do seu setor? O atendimento no WhatsApp. Por quê? Porque dá muita demanda de serviço. Aí a gente pegou e fez a implantação da ferramenta nova, que é uma ferramenta bem semelhante àquela que a gente tinha aqui. E a gente pegou e implantou a ferramenta nova do WhatsApp. Melhorada, né? O Jonathan participou do processo de implantação da ferramenta. E aí eu pergunto para vocês, teve algum estresse ou teve algum problema na implantação? Não teve nada, né? Foi uma ferramenta que a gente implantou assim ao natural. Saiu usando, todo mundo A gente implantou num dia, no outro dia toda a equipe estava usando o WhatsApp e tá tudo funcionando a beleza. E tu não vê ninguém questionando. Sem nenhuma resistência. E tu não vê ninguém questionando o uso da ferramenta. Mas para que isso? Ou coisa e tal, porque às vezes dá algum. Sim, às vezes tem uma resistência na equipe, né? Por que não tem resistência? Porque foi combinado com a equipe no planejamento. Foi quase a partir da equipe que a gente resolveu fazer essa mudança então, agora. Eu estou só contando essa história toda para vocês verem que quando a gente faz o planejamento e a gente constrói todo mundo junto, sentando, combinando e mostrando por que a gente está implantando algumas ações, a coisa flui de forma muito mais natural, né? E sem atrito nenhum, sem conflito nenhum, de forma bem tranquila, de forma muito mais barata, porque aí a pessoa assistiu o treinamento de implantação do WhatsApp e diz, olha, isso aqui vai funcionar, porque isso aqui foi nós que planejamos. Né? É que dá... Eu participei da construção daquilo, né? Daquela sensação de pertencimento. E eu tive nesse processo de construção. E isso que tu falou, Roda, é muito importante. Essa construção do planejamento ser com a equipe. Né? Porque muitas vezes, por exemplo, tem essa implantação de lá para cá, de cima para baixo, e há aquela resistência. E quando a construção é coletiva, né, ela já se torna algo meio que natural. Né? Algo bem natural. E é muito importante essa construção desse planejamento ser com quem ter esse feedback de quem executa as atividades. Né? Porque o planejamento ele fica muito mais rico. Fica muito mais rico em detalhes que a gente consegue ver e analisar situações que muitas vezes de fora a gente não consegue ter essa visão. E por que eu estou falando isso aqui no episódio? Porque a gente vê às vezes muitas empresas, muitos empresários cheio de dúvidas, cheio de problemas. E aí busca consultoria disso, busca consultoria daquilo, traz um consultor para dentro da empresa, e às vezes a solução está dentro da própria empresa. Às vezes, se ele chamar a equipe dele para conversar, aproximar a equipe dele da gestão, aproximar a equipe da gestão da empresa e dizer, olha, equipe, nós temos tal desafio, o que nós podemos fazer para nós vencer esse desafio? A equipe tem as respostas. A empresa tem as respostas, a própria turma da empresa tem as respostas. O único fato que tu tem que fazer é fazer o planejamento estratégico, que é o tema de hoje, que é para organizar essas ideias. Tu tem que organizar as ideias, juntar todas as ideias, e todo mundo tem ideia, toda a equipe tem ideia, todas as pessoas têm desenvolvimento intelectual, algumas mais para um setor, às vezes outra mais para outro, mas todas as pessoas têm onde contribuir para estar ajudando com que a empresa tenha muito mais força. Então, eu estou falando isso pelo fato de que o planejamento estratégico construído com a equipe, isso já demonstrou para nós aqui, ele dá muito mais resultado que aquele planejamento construído só pela gestão ou só pela direção da empresa. Verdade, a gente teve a prova viva esse ano e foi bastante legal. E até para quem não tem equipe, quem está iniciando é algo fundamental, como a gente trouxe, né? Isso aí. Sim, o planejamento, ele é o balizador, né? É ele que vai me nortear dentro da onde eu quero chegar. É ele que vai me dar as ferramentas necessárias para chegar para ir construindo e chegando aos objetivos que eu quero alcançar. Lógico que a gente constrói uma visão de médio e longo prazo, e daqui a 2 anos a gente vai reformular aquela visão porque a nossa empresa conseguiu alcançar aquilo e a gente quer alcançar algo mais. Mas, como a gente já apontou, o planejamento estratégico ele não é estático. Né? Ele é algo que ele vai se reformulando. A gente vai reformulando ele com o passar do tempo, até o próprio escritório, como já foi colocado. O planejamento ele vem sendo feito ao longo dos anos e toda vez que ele é feito, uma mudança vai surgindo, coisas novas, coisas positivas, eles vão surgindo e vão melhorando, vão dando celeridade a todo o processo.
As pessoas às vezes não entendem por que o planejamento que a gente coloca no papel, ele é diferente daquele planejamento que a gente não coloca no papel. Porque às vezes a gente tem planejamento construído na cabeça, mas a gente não coloca no papel. E por que um difere do outro? Qual a diferença de um do outro? Se tu tiver um planejamento, vamos dizer, uma pessoa física que tem um sonho de comprar casa própria, tem sonho de comprar o carro, tem sonho de comprar o carro, a casa própria. A pessoa vai botar, qual é o meu principal projeto da minha vida? O principal projeto da minha vida é comprar minha casa própria. O que a pessoa tem que fazer? Pegar e botar o desenho da casa dos sonhos dela, pegar e colocar na porta da geladeira, que é o lugar que ela vai ir todos os dias, colocar e dizer, olha, isso aqui é o meu projeto de vida. E aquilo vai acontecer. Pode levar 1 ano, pode levar 2 anos, pode levar 3 anos, mas eu garanto que vai acontecer. E por que aquele projeto de vida, aquele projeto que ela colocou no papel e colocou na porta da geladeira vai acontecer, e aquele que ele deixou só no sonho lá e que está planejado e que está só na cabeça não acontece? Porque aquele que tu coloca na porta da geladeira, tu coloca aquilo ali, a minha meta, aquele ali é meu projeto, por que aquele acontece e o outro não? Porque todos os dias tu vai te deparar com o teu sonho. Todos os dias tu vai pegar, todos os dias tu vai chegar na tua casa e vai estar aquele projeto de vida estampado lá na tua porta lá. E aí tu diz, todas as minhas ações tem que ser com foco para me levar para esse caminho aqui. Tudo que eu vou fazer. Uhum. E eu tenho que fazer isso. E eu me comprometi com isso. E isso aqui eu vou ter que chegar aqui. E aí como que começa a acontecer esse processo? Tu começa a gastar menos, que aí tu começa a economizar mais dinheiro. Se eu quiser chegar aqui, eu vou ter que gastar menos. Se eu quiser fazer isso, aquela extravagância que eu ia fazer de dinheiro em alguma coisa que não é tão importante assim, eu vou ter que guardar para fazer isso aqui. Tu começa a direcionar todas as ações da tua vida e todos os movimentos em prol daquele projeto, porque aquele projeto é estampado na porta da tua geladeira e aquilo está te incomodando todos os dias. E aí tu começa a caminhar. E aí tu começa a mentalizar o processo de que tu tem que ir em direção àquele sonho. E aí as coisas começam a acontecer. Isso parece meio estranho, parece meio louco, mas isso aí funciona. Funciona porque a gente já fez em 2010. Em 2010, nós fizemos um planejamento aqui no escritório, nossa equipe era bem pequena, nós tínhamos lá umas 3 ou 4 pessoas, umas 4 pessoas trabalhando conosco aqui no escritório. E o planejamento estratégico nosso, eu me lembro bem certinho, estava eu, a minha esposa e mais uns 2 ou 3 pessoas trabalhavam no escritório. E aí eu me lembro bem certinho que uma coisa que a gente botou no planejamento estratégico era comprar o terreno da esquina ao lado do nosso escritório, do prédio do escritório. Nós já tínhamos a sede própria, e aí o projeto era nós pegar e comprar o terreno da esquina para ampliar. E a gente pegou e colocou no planejamento estratégico, mas eu disse, mas isso nós não vamos fazer, porque não é tão importante, mas a turma queria, e eu fiz planejamento com todo mundo, aí a gente colocou no planejamento estratégico. Depois eu vou dizer para ti, 2 anos depois eu comprei terreno da esquina. Comprei terreno da esquina. Por que eu comprei terreno da esquina? Que os movimentos dentro do escritório começaram a se direcionar para aquele planejamento que a gente tinha escrito. O universo ouve. E quando a gente fala universo ouve também, é a nossa cabeça que consegue mentalizar e começa a direcionar aquele movimento para que aquilo aconteça. É aquilo, eu entendi onde eu tô, eu sei para onde eu quero chegar, então se torna claro, assim, como chegar lá, né? A gente vai traçando objetivos dentro do... Então, isso é o mural das realizações, né? É que isso se aí. chama. É o mural das realizações. E eu faço isso no meu planejamento anual. Eu te falo, atrás da minha agenda, no meu planner, eu tenho fotos do que eu tracei para esse ano. Porque toda vez que eu abro a minha agenda, eu vejo... Tá ali. E acontece. Sim, eu vejo o que eu quero, então eu falo, eu tô trabalhando esse ano para conseguir isso daqui. E aí aquelas dificuldades que a gente passa para ter o dinheiro, para a gente poder trabalhar, para ter que levantar todos os dias. Tem um porquê. Aí a gente vê, isso aqui tem um porquê. Isso aqui tem um porquê. E aí tu passa aquela dificuldade de forma muito mais serena. Que tu diz, olha, eu sei que ali na frente eu vou chegar onde eu queria chegar. É ou não é? É isso aí. E fazendo um paralelo do mural das realizações que tu colocou para pessoa física, quando a gente joga isso, transcende para pessoa jurídica, é importante fazer o que a gente tem. Quando a gente entra no escritório, a gente tem ali a nossa declaração de missão, visão e valores. Isso aí. Então a gente sabe todo dia o porquê que a gente está trabalhando. Isso né? aí. E o importante também é que o nosso pessoal, os nossos colaboradores, eles comprem essa missão, comprem essa visão e comprem esses valores, porque é eles que estão ali.
no dia a dia. E por isso que é importante essa questão do não estar só aqui. Eu Isso aí. colocar no papel e eu apresentar para minha equipe que nós trabalhamos com isso, com essa missão e com essa visão e com esses valores. Isso. Porque é importante para a construção e para o crescimento da organização. É. Ele conseguir visualizar. Então, daí uma necessidade do planejamento estratégico. Isso aí. Isso aí. É isso, né? Tem mais alguma coisa a pontuar? Não, isso aí, muito legal a A conversa. gente está fazendo esse trabalho agora com os nossos clientes de planejamento estratégico, né, Maico? Através do serviço do Maico, da consultoria do Maico. E tem dado muito certo, porque a gente, quando entram empresas aqui no escritório, que são clientes de consultoria, são clientes de BPO, e a gente vai traçar o destino financeiro dessa empresa, digamos assim, que a gente vai elaborar quais vão ser os nossos planos de ação, né? E a gente vê que a empresa tá meio nebulosa, assim, para onde está indo. A gente está oferecendo esse serviço e é algo que tem dado bastante certo, tem gerado bastante resultado. Então é isso. Tá bem. Tem mais alguma coisa a pontuar? Não, muito Agradecer legal. muito Agradecer a tua ao Maico. participação nessa troca de ideia. Foi bastante rico. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante, né? E tá sempre convidado para voltar. Tenho certeza aí. que vai voltar várias Isso aí. vezes. Ainda só inaugurou a casa. É isso aí. Né? Nosso episódio número 10, o Mike inaugurando. O episódio com dois números. E é isso, pessoal. Se tu gostou do episódio, deixa teu like, compartilha. É bastante importante a tua participação em compartilhar e divulgar esse trabalho, né? Que a gente está fazendo aqui no escritório, visto que a gente está recém no início e precisa de engajamento, né? Isso aí. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar. Foi demais, foi E demais. agradecer ao Jonathan também pela parceria e pela presteza de sempre. Uhum. Sem o Jonathan, gente, nada acontece. A gente só tem o conteúdo aqui. Então mais. é isso, Maicon. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu! Até mais. Até mais.